A partir de agora, aqui na TV da Soledade, Encontro de Fé. Olá, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um programa Encontro de Fé. Esse programa tem como objetivo levar uma palavra de vida, de esperança a todos aqueles que nos assistem pela TV da Soledade, pelo Facebook, pela Rádio Web da Soledade. É sempre uma alegria poder compartilhar com você desse momento. E hoje, segunda-feira, dia 6 de julho, nós começamos o nosso grande retiro, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Os exercícios espirituais têm como objetivo ajudar as pessoas a se exercitarem interiormente, para que tenham um encontro pessoal com Deus através da oração, da meditação e da contemplação, que é a meta maior da espiritualidade, alcançar a contemplação. Durante esses dias, durante essas 4 semanas dos exercícios espirituais, estará conosco o Padre Everton, ele que é o formador do seminário Padre Júlio Chevalier, na capital do Maranhão, São Luís, que vai orientar o retiro durante esses 20 dias úteis, que é de segunda a sexta-feira. Antes de chamarmos o Padre Everton, vamos rezar a oração ao Espírito Santo, pedindo a Deus que nos ajude, que nos ilumine, para que possamos fazer uma experiência profunda do encontro com Jesus, através da palavra e através de tudo aquilo que os exercícios espirituais vão proporcionando a cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora então nós vamos a São Luís do Maranhão para conversar com o Padre Everton. Boa noite, Padre Everton. É uma alegria tê-lo participando conosco e desde já o nosso agradecimento pela sua generosidade de estar nos ajudando e ajudando também os nossos telespectadores e retirantes, aqueles que querem fazer a experiência de Deus na sua vida. A palavra está contigo. Boa noite, nosso querido confrade Padre Valmir. Boa noite, irmãos e irmãs da TV da Soledade, que nos acompanham também pelas redes sociais da Paróquia Nossa Senhora da Soledade. Sou o Padre Everton, missionário do Sagrado Coração. Atualmente resido em São Luís, no Maranhão. E com alegria nós iniciamos hoje uma série de exercícios espirituais. Com muita alegria nós vamos juntos nesta caminhada de fé, buscando cada vez mais esse contato íntimo com Deus, que nos transforma. Padre Lucemir, na semana passada, nos deu então uma introdução aos exercícios espirituais. Nos falou da experiência de Santo Inácio, da experiência dos exercícios espirituais, e agora nós vamos então praticar esses exercícios. Assim como o exercício físico, não basta nós sabermos como é que faz
flexão, como é que faz caminhada, como é que faz musculação. Se nós não praticamos, não colhemos os frutos desse exercício. Por isso, mais importante do que conhecer os exercícios espirituais, é importante praticá-los para colher os frutos desse exercício. Nosso objetivo nesse primeiro encontro, nesse primeiro dia, é abrir o nosso coração para Deus. Abrir o nosso coração para que Deus nos expanda, para que Deus trabalhe na nossa vida, nos ajude a ser melhores, nos ajude a ser mais conforme o seu coração, conforme o seu sonho. No livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 20, nós encontramos uma frase muito bonita, O espaço é estreito demais para mim, dê-me espaço para que eu tenha onde morar, pede o profeta. E é isso que nós queremos pedir a Deus, nesse primeiro dia, que Ele nos ajude a abrir de par em par o nosso coração, para que Ele nos ajude a ser melhores, nos ajude a ser conforme o seu sonho para nós. Queremos abrir o nosso coração para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e, conhecendo essa vontade de Deus, conhecendo qual é o desejo dele para nós, vivermos de acordo com essa vontade. Todos nós carregamos dentro de nós mesmos recursos. Com certeza todos nós temos sonhos, desejos, metas, sonhos. Ou seja, nós fomos criados com um desejo de infinito. Nós não fomos criados sem esse desejo. Deus colocou em nós esse desejo de infinito. E esse desejo, ele só é realmente saciado pelo amor de Deus. Ele só é plenamente saciado quando nós nos conhecemos e nos dispomos a viver de acordo com o amor de Deus. Quando nós nos dispomos a viver em plenitude. E nós só vivemos em plenitude, conforme eu disse, quando nos conhecemos e quando conhecemos a vontade de Deus para nós. Todos nós somos filhos de Deus, filhos muito amados. Ele não está apenas com alguns de nós ou em alguns de nós, não está em todos nós, em todas as pessoas. E por isso, quanto mais nós nos conhecermos, quanto mais nós nos dermos conta da presença de Deus junto de nós, mais nós conseguiremos iluminar o caminho de tantas outras pessoas que ainda não conseguem ter essa percepção. Nessa primeira semana, nós chamamos a semana do princípio e fundamento. Nós queremos nos dar conta, a partir do encontro com Deus, a partir dos nossos exercícios, de que nós fomos criados para louvar, reverenciar e servir a Deus. Nós fomos criados para louvar, reverenciar e servir a Deus. E no itinerário dos exercícios espirituais, nós vamos perceber que às vezes a nossa vida vai ser confrontada, nem sempre vai ser fácil rezar. Às vezes vai dar um nozinho aqui. E aí pode ser que seja o Espírito Santo falando conosco: olha, a maneira como você está vivendo não é a maneira mais correta. A maneira que você está vivendo não é a maneira que Deus sonhou. Da maneira que você está vivendo, você não louva a Deus. E às vezes não. Às vezes nossa vida vai ser impulsionada. Nós vamos perceber que Deus
Deus já colocou o seu amor no nosso coração e que muitas vezes nós estamos vivendo de acordo com esse amor de Deus. Mas é preciso crescer, expandir. E os exercícios espirituais querem nos dispor para isso. Santo Tomás de Aquino sempre ensinou: a graça supõe e aperfeiçoa a natureza. Deus age em nós. E apesar de nós, age em nós. Então, com esse método dos exercícios espirituais, nós queremos deixar que Deus trabalhe em nós. A cada dia, nos exercícios espirituais, nós vamos fazer um pedido da graça. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho nesse primeiro dia. Nós vamos fazer o pedido da graça. E aí muita gente diz assim: por que na oração a gente pede a Deus uma graça? Ou às vezes pede a Deus, mais que uma graça. Por que a gente pede, sendo que Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, nos conhece mais e melhor do que nós mesmos, sabe daquilo que necessitamos? Por que pedir? É uma boa pergunta, não é? Por que pedir se Deus já nos conhece? Por que pedir se Deus sabe daquilo que nós necessitamos? Santo Inácio vai nos dizer que quando nós pedimos uma graça, nós nos preparamos para recebê-la. É interessante isso. Nós preparamos o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos afetos para receber aquilo que nós pedimos. E quando nós olhamos para os evangelhos, nós percebemos também que essa é a dinâmica de Jesus com as pessoas com quem ele se encontrou. Sempre foi ao encontro das pessoas, mas esperava que as pessoas pedissem as graças de que necessitavam. Até mesmo com a samaritana, naquele diálogo bonito junto ao poço de Jacó, Jesus vai conversando com ela de modo que não é ele que vai dizer quem ela é ou qual é a água que vai matar a sua sede, mas ela mesma, no encontro com Jesus, no diálogo com o Senhor, vai se dar conta de qual é essa água. O encontro com Jesus nos transforma. O encontro com o Senhor nos transforma. O mesmo acontece, por exemplo, com Zaqueu. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, nós vemos esse encontro de Jesus com Zaqueu. Jesus olha para Zaqueu e apenas faz um convite a ele: olha, hoje eu vou fazer a refeição na sua casa, hoje eu vou te visitar. E automaticamente, Zaqueu percebe que aquela visita do Senhor transforma toda a sua vida, precisa transformar toda a sua vida. E assim, muitos outros episódios que nós ouvimos nos evangelhos, a presença de Jesus transforma a vida das pessoas. Mas é sempre o interlocutor que pede aquela graça e prepara o coração para receber aquela graça. Nós queremos então que o nosso encontro com Jesus seja assim, transformador. Que o nosso encontro com Jesus transforme a nossa vida de tal maneira que nós possamos sair desses exercícios espirituais diferentes. Sair diferentes. Esse é um ponto importante, Fazer um pedido da graça. E aqui, nos exercícios espirituais, nós trazemos sempre graças espirituais. Senhor, ensina-me a rezar. Senhor, ensina-me a ser seu discípulo. Senhor, ensina-me a ouvir a tua palavra. Senhor, que eu te ame mais. Senhor, que eu ame mais o meu irmão.
é sempre nesse sentido. Então, que nós abramos o nosso coração para fazer o pedido da graça e para acolher essa graça. Pedir com fé, pedir com confiança. Eu tinha um grande amigo que contava sempre muitas histórias, né? Foi meu diretor espiritual por um longo tempo e agora já está com 94 anos de vida, né? E 70 e poucos anos que é padre. Ele é religioso de uma outra congregação, não é missionário do Sagrado Coração. Mas ele sempre contava uma historinha que certa vez houve uma grande seca em determinada região e as pessoas decidiram então se reunir para pedir a Deus que enviasse chuva, para pedir a Deus a chuva. Então se reuniram as pessoas da cidade e lá foi o padre e as pessoas que participavam da comunidade, da igreja e até pessoas que não participavam, no meio do desespero, se juntaram àquelas pessoas para pedir a chuva. E rezaram com fé, rezaram com confiança. Mas o que chamou a atenção do padre foi que entre todas aquelas pessoas que tinham ido rezar, apenas um menininho, apenas uma criança havia levado guarda-chuvas. Ou seja, havia tanta confiança no coração daquele menino, tanta confiança de que ele já sabia que receberia a graça que estava pedindo e por isso precisava estar preparado para viver essa graça. Então que nós peçamos com fé e nos preparemos para viver essa graça. Um segundo ponto para nós trabalharmos hoje, aprofundarmos um pouquinho antes do nosso primeiro exercício, que é fundamental e muito importante para o nosso momento de oração. É o seguinte: ter convicção, ter certeza de que Deus está conosco no nosso momento de oração, de que nos ouve e de que fala conosco nesse momento. É preciso ter essa convicção. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes os nossos momentos de oração não são diálogos? Infelizmente, na maioria das vezes, os nossos momentos de oração são monólogos. Nós entramos em oração, falamos, geralmente despejamos diante de Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades e saímos. Não damos tempo para ouvir o que o Senhor nos fala. Durante os exercícios espirituais não deve ser assim. Nós queremos abrir o nosso coração para ouvir o que Deus tem a nos falar. Por isso nós precisamos sempre ter essa certeza. O Senhor está aqui diante de mim. O Senhor está aqui comigo. O Senhor é um amigo próximo com quem eu posso conversar, com quem eu posso tratar sobre a minha vida. É alguém que fala comigo. Então é muito importante que nós tenhamos essas duas dimensões. A dimensão de nos preparar para receber a graça de Deus que nós vamos pedir no momento de oração e a dimensão de perceber a presença de Deus conosco nesse momento. Perceber essa presença é de extrema importância. E agora, antes de dar o exercício de hoje, a leitura bíblica que nós vamos meditar, ainda nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, eu queria repassar um pouquinho os passos para a nossa oração. Esses passos, eles não vão servir somente para esse momento de retiro, mas vão servir para além desse momento. Por exemplo, depois que nós terminarmos essa jornada, aqui no mês de julho,
a gente vai poder usar esses passos para meditar o evangelho proposto pela liturgia do dia, por exemplo, né? Ou outras leituras bíblicas. Nós vamos utilizar sempre esse roteiro como um roteiro de oração. Quanto mais nos exercitarmos, mais isso fará parte da nossa vida. Primeiro passo, e muito importante, que a gente não deve esquecer, é buscar um lugar tranquilo, onde você possa estar sozinho, onde você possa ter silêncio. Segundo passo, acabamos de dizer, se colocar na presença de Deus, traçar sobre si mesmo o sinal da cruz, pedir a Deus que envie o Espírito Santo para que o ajude nesse momento de oração. Terceiro passo, ler com fé, com confiança a palavra de Deus, contemplar aquilo que Deus te fala por meio da sua palavra, não somente intelectualmente, mas principalmente aqui, no coração. Quarto passo, conversar com Deus. Quais foram os sentimentos, os desejos, o que o Senhor disse para mim nesse momento de oração? Conversar com Ele sobre isso. Terminar rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, fazendo o sinal da cruz. E por fim, fazer uma revisão da oração. Anotar aquilo que foi mais importante. Mas nós vamos retomar esse passo, principalmente de anotar a oração, no nosso próximo bloco. Muito bem, Padre Everton, gostei muito da sua reflexão. Creio que isso vai ajudar certamente muitas pessoas a fazerem a experiência. Agora nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o nosso programa Encontro de Fé. Um minutinho só, não sai daí, que nós já voltamos. Estamos apresentando o programa Encontro de Fé. TV da Soledade. Em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Estamos apresentando o programa Encontro de Fé. Meu amigo, minha amiga, estamos de volta com o nosso programa Encontro de Fé e nós estamos falando com o Padre Everton desde o seminário Padre Júlio Chevalier lá de São Luís. Então nós vamos agora ao segundo bloco do nosso programa. Padre Everton, a palavra está com você. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, voltamos e agora nós queremos, nesta segunda parte, iniciar de fato os nossos exercícios espirituais. Conforme eu disse no bloco anterior, é importante que nós nos disponhamos a viver esse momento com Deus. Então a disposição é o mais importante. Aquele que prega o retiro, o que dá o retiro, o que orienta, é alguém que tanto ajuda quanto atrapalha. Porque na verdade quem realmente vai fazer o retiro é o exercitante. Quem vai fazer os exercícios espirituais é você. E é importante que nessa disposição em fazer o retiro, em fazer os exercícios espirituais, nós tenhamos também um pouco de disciplina. Por quê? Porque geralmente
os exercícios espirituais eles são feitos na forma de retiro. As pessoas deixam suas casas, seus afazeres, vão para um lugar isolado, para uma casa de retiros, onde ali podem passar o dia, né, em oração. Nós vamos fazer os exercícios espirituais de uma maneira diferente. Nossos exercícios espirituais serão no cotidiano da nossa vida. No cotidiano. Por isso é preciso, então, ter um lugar, né, onde você tenha essa paz, essa tranquilidade. E aí em Itajubá não falta, né? É ainda uma cidade muito gostosa de se viver, muito tranquila. Então, certamente você encontrará aí um espaço muito bom para viver esse momento com Deus. Além disso, dispor de pelo menos 30 minutos por dia. Pelo menos 30 minutos. Tem gente que diz assim, mas minha vida é tão corrida, eu faço tantas coisas ao longo do dia, é tão difícil. Mas ainda que a gente tenha que acordar um pouquinho mais cedo, ou dormir um pouquinho mais tarde, para dar conta de tudo, né, vale a pena fazer essa experiência. Vale a pena se dedicar, porque os frutos virão. E isso eu digo por experiência própria, experiência de alguém que viveu os exercícios espirituais de 30 dias. Né? Os frutos vêm. A gente percebe, né, no dia a dia depois, no cotidiano das nossas vidas, né, o quanto Deus é generoso nos frutos que nos vêm desses momentos de oração. O quanto a gente cresce na intimidade com Deus, o quanto a gente cresce na relação com o Senhor, o quanto a gente cresce na relação conosco mesmos, e o quanto nós crescemos também na relação com os irmãos e as irmãs. Por isso, vale a pena. Se possível, que esses 30 minutos, talvez um pouquinho mais, dependendo da sua oração, do seu momento, se possível, pela manhã é o melhor horário para a oração. À noite nós vamos dar os passos para a oração, né? E depois você vai viver esse exercício aí na sua casa. Por que pela manhã? Por alguns motivos. Geralmente a parte da manhã é o momento em que nós estamos então mais dispostos, né? A parte do dia que nós estamos mais tranquilos, o dia está começando. Então, essa tranquilidade, essa disposição nos ajuda. E porque tendo vivido o exercício espiritual pela manhã, ao longo do dia nós vamos poder saborear esse exercício espiritual, trocando em miúdos, aquilo que nós ouvimos na palavra de Deus, aquilo que nos tocou, aquela frase que pode nos chamar a atenção, nós vamos poder repeti-la ao longo do dia, saborear essa palavra ao longo do dia, de modo que aquele exercício que nós fizemos naqueles 30 minutos se torne um dia de oração. Isso é muito importante para nós, né? Que nós tenhamos essa disposição. Claro, se você não pode pela manhã, se tem outros compromissos, nada impede que faça né, esse momento, esses 30 minutos ou um pouco mais ao longo do dia, num momento específico. Mas, se possível pela manhã, melhor. Fidelidade é importante. Fidelidade. Às vezes acontece conosco que a gente faz matrícula na academia e acha que vai ficar, né, com o corpo firme, saudável, só tendo feito a matrícula, né, e tendo efetuado o pagamento lá. Não é assim. Assim também com os exercícios espirituais. Acompanhar aqui, muito bem, bom, né, faremos essa caminhada juntos, ouviremos a palavra de Deus, mas não é suficiente. É preciso exercitar-se. Então, fidelidade a esse momento de oração.
vale a pena, vale a pena. Isso eu posso garantir que vale a pena. Então, nós vamos agora passar o texto bíblico, vamos conversar um pouquinho sobre ele e vamos repassar os passos desse nosso exercício espiritual. Para que nós nos disponhamos para esse momento, eu gostaria muito de que nós rezássemos a oração composta por Santo Inácio, na qual ele se entrega inteiramente nas mãos de Deus, que nós também nos entreguemos nas mãos do Senhor. E essa oração ganhou uma versão musical muito bonita, pela Maria do Rosário, que eu queria que nós ouvíssemos agora. Tomai, Senhor, que nós meditemos essa música, essa canção em espírito de oração, que ela nos abra para esse primeiro momento do nosso retiro, para esse primeiro exercício espiritual. Mas, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, minha memória, minha inteligência e minha vontade. Tudo que tenho e possuo, de vós recebi. A vós, Senhor, devolvo. Disponde de tudo inteiramente, segundo a vossa vontade. Dai-me o vosso amor e a vossa graça, e isso me basta. É isso que nós queremos dizer ao Senhor nesse primeiro momento de oração. Queremos abrir o nosso coração à sua palavra. Queremos abrir de par em par o nosso coração à sua presença. Por isso, tendo escolhido o lugar em que você se sinta bem, respire profundamente. Perceba quais são os sons que tem no entorno desse lugar. Às vezes nós estamos tão habituados aos lugares que nós já não percebemos mais os sons, os cheiros. A gente já não percebe mais a presença das pessoas. É importante perceber tudo isso. E principalmente, perceber que Deus está aí ao seu lado. Isso a gente não percebe aqui com a cabeça, a gente percebe aqui com a fé, com o coração. Na presença de Deus, na presença do Senhor, com quem você quer entrar em diálogo, entrar em relação, é que nós vamos fazer a nossa oração preparatória. Depois nós vamos deixar
essa oração na descrição, né, do vídeo. E nós vamos rezar assim: que todas as minhas intenções, pensamentos, ações e sentimentos sejam puramente ordenadas e colocadas a vosso serviço, Senhor. Vamos rezar mais uma vez, né, pedindo a Deus realmente que nos dê essa graça. Que todas as minhas intenções, pensamentos, ações e sentimentos, ou seja, todo o nosso ser, seja puramente ordenado e colocado a serviço de Deus. Que assim seja. Hoje nós queremos nos abrir para esse momento de oração. Abrir as portas do nosso coração ao Senhor que está à porta e bate. O Senhor toma a iniciativa. Ele bate à porta do nosso coração. Ele quer entrar no nosso coração. Quer ser nosso amigo próximo. Quer ser nosso companheiro. Eu já ouvi que uma das expressões mais bonitas, né, de companheiro é aquele que come o mesmo pão. Jesus quer ser esse nosso companheiro. E por isso a leitura que nós vamos tomar do livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22, querem nos lembrar isso. Ele bate a porta do nosso coração, quer se fazer nosso companheiro, quer fazer uma refeição conosco. Repetindo o Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22. Quando a gente fala Apocalipse, muita gente já tem medo, né? Mas um livro, pelo menos na época que eu era criança, a gente tinha muito medo. Era um livro quase que proibido das Sagradas Escrituras, porque as pessoas diziam que ele revelava o futuro e era muito difícil de compreender. E na verdade não. Na verdade, o Apocalipse é sim uma revelação, mas é a revelação do amor de Cristo pela sua esposa, a Igreja. É a revelação do amor de Cristo por nós. E esse trecho que nós vamos ler do primeiro exercício, ele é uma das cartas às 7 igrejas. Então são 7 cartas às igrejas, nas quais, então, o autor das cartas, João, prepara essas igrejas para o encontro com Jesus. Por isso o objetivo aqui é esse, é nos preparar para o encontro com Jesus. São 7 cartas, 7 igrejas, que significa o quê? O total, a totalidade da igreja. Toda igreja precisa estar preparada para esse encontro com o Senhor. Então nós, nesse primeiro exercício, buscamos esse encontro com Jesus. A carta que nós vamos meditar, ela é escrita à igreja de Laodiceia e é feita uma censura bastante grave a essa igreja. Mas ao mesmo tempo a gente percebe a delicadeza e o amor de Jesus em bater a porta do nosso coração, em querer entrar, em querer fazer uma refeição conosco. Então você vai ler pausadamente esse texto bíblico, né, que nós vamos tomar. Então, o texto, vamos ler juntos, né? Apocalipse capítulo 3, versículos de 14 a 22. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes: sou rico e abastado e não careço de nada. E não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou-te um conselho.
Compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas, para vestires, e não aparecer tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para ungir os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que amo. Sê zeloso, pois, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e tomarei refeição com ele e ele comigo. Ao vencedor, farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse é o texto que nós vamos meditar, refletir. Então amanhã, tomando o texto, se coloque na presença de Deus e perceba o que esse texto diz para você, nesse momento que você está vivendo da sua vida. O que ele diz? O que diz a você o fato de Deus tomar a iniciativa e bater na porta do seu coração? Será que você abre essa porta de par em par? Ou será que ainda há coisas que te impedem de abrir a porta do coração de uma vez para Deus? Será que você recebe Deus como aquele que recebe um amigo íntimo em que você abre a sua casa? Ou será que a gente recebe a Deus, inclusive nos nossos momentos de oração, por uma frestinha na porta, por uma frestinha no portão? Será que você abre realmente? Quais palavras lhe chamaram mais atenção? Lembra-se de quando Deus entrou na sua história, de quando Deus entrou na sua vida? Faça memória disso nesse momento. Reze tudo isso nesse momento. Converse com Deus sobre isso. Termine seu momento de oração com um colóquio. Deixa Deus agir e realizar a obra dele em você. Diga a ele: Senhor, minha porta nem sempre está aberta, mas não cansa de mim. Volta sempre, volta logo, bate mais uma vez. Me ajuda a abrir a porta do meu coração. Terminado esse momento de diálogo com Deus, aí nós temos nosso diário espiritual. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais, com mais profundidade sobre, então, como anotar. Mas anota a data do dia que você fez a oração, leitura bíblica, a frase ou a palavra que mais te chamou a atenção, que mais mexeu com você. Quais foram os sentimentos que essa leitura te trouxe, que esse momento de oração te trouxe? Quais foram os pensamentos mais recorrentes? Que essa leitura te levou a dizer a Deus? Que resposta concreta você quer dar ao Senhor? Tendo feito esse momento de oração, é importante que ao longo do dia você renove com frequência a consciência da presença de Deus na sua vida. Ao longo do dia, lembre sempre: o Senhor está comigo, Ele me vê, Ele me ouve. Bom momento de oração. Que Deus os abençoe. Um grande abraço e até amanhã. Padre Everton, eu quero agora nesse momento agradecer muito a sua contribuição. Acredito que esse momento, a sua reflexão vai ajudar as pessoas a fazerem essa experiência nesse primeiro dia do retiro. É um momento em que você proporcionou às pessoas, digamos assim, o caminho. O objetivo, o pregador tem essa missão, de apontar os caminhos para que a pessoa faça a sua experiência de fé. E você conseguiu transmitir essa proposta. Então eu quero agora agradecer, também quero dizer às pessoas que estão nos assistindo que levem a sério
essa orientação, principalmente para o seu momento de oração e meditação do texto bíblico, conforme foi proposto. Padre Everton, então, a minha gratidão por esse dia e pela sua disponibilidade de querer e estar conosco, nos ajudando e ajudando os nossos retirantes a fazerem a experiência de Deus. Agora nós vamos ter o nosso momento Laudato Si e logo após nós voltamos para a conclusão e as considerações finais do nosso programa Encontro de Fé. Acompanhe Momento Laudato Si. Momento Laudato Si. O Senhor podia convidar os outros a estar atentos à beleza que existe no mundo, porque Ele próprio vivia em contato permanente com a natureza e prestava-lhe uma atenção cheia de carinho e admiração. Quando percorria os 4 cantos da sua terra, detinha-se a contemplar a beleza semeada por seu Pai, e convidava os discípulos a individuarem nas coisas uma mensagem divina. Levantai os olhos e vede os campos que estão dourados para a ceifa. João, capítulo 4, versículo 35. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. É a menor de todas as sementes, mas depois de crescer, torna-se a maior planta do horto e transforma-se numa árvore. Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. Jesus vivia em plena harmonia com a criação, com grande maravilha dos outros. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Mateus, capítulo 8, versículo 27. Não se apresentava como um asceta separado do mundo ou inimigo das coisas aprazíveis da vida. Falando de si mesmo, declarou: Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem: aí está um glutão e bebedor de vinho. Mateus, capítulo 11, versículo 19. Encontrava-se longe das filosofias que desprezavam o corpo, a matéria e as realidades deste mundo. Todavia, ao longo da história, estes dualismos combalidos tiveram notável influência em alguns pensadores cristãos e desfiguraram o Evangelho. Jesus trabalhava com suas mãos, entrando diariamente em contato com matéria criada por Deus para moldar com a sua capacidade de artesão. É digno de nota que a maior parte da sua existência terrena tenha sido consagrada a esta tarefa, levando uma vida simples que não despertava maravilha alguma. Não é ele o carpinteiro, filho de Maria? Marcos, capítulo 6, versículo 3. Assim santificou o trabalho, atribuindo-lhe um valor peculiar para o nosso amadurecimento. São João Paulo II ensinava que, suportando o que há de penoso no trabalho em união com Cristo crucificado por nós, o homem colabora de alguma forma com o Filho de Deus na redenção da humanidade.
Estamos de volta com o nosso programa Encontro de Fé. Depois de assistirmos esse VT da Laudato Si, agora já nos preparando para os momentos finais do nosso programa, eu convido você a um momento de oração. Um momento de oração, a oração de Santo Inácio de Loyola, né? Esse santo que fez essa experiência e deixou esse legado dos exercícios espirituais para que nós pudéssemos beber dessa fonte abundante, fazendo uma experiência profunda do amor de Deus em nossa vida. Então vamos rezar. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Amém. Estamos concluindo o nosso programa Encontro de Fé, chegando ao final de mais um programa. E eu quero desejar a todos os retirantes um bom momento de oração e dizer e pedir, que o Espírito Santo os ilumine nesse primeiro dia, que você de fato faça essa experiência de Deus na sua vida, entregue-se a Ele, colocando-se inteiramente diante de Deus para que Ele te conduza pelos caminhos da vida. Então vamos agora pedir a bênção, encerrar o nosso momento com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, pela intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe querida, padroeira, a Senhora da Soledade, a bênção do Deus que é cheio de amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom momento de oração, um bom descanso e até amanhã com mais um programa. TV da Soledade apresentou programa Encontro de Fé. TV da Soledade. Em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. TV da Soledade apresentou programa Encontro de Fé.